Ao vivo. Estamos ao vivo. Começando agora. Chá remoto com Daria Arabel. Boa noite, boa noite, boa noite. Chá remoto com Daria Arabel, começando agora. Bom, eu tô falando boa noite, mas é boa noite, bom dia, boa tarde, porque vai ficar gravado, tá? Olha só, chegando um monte de gente. Núbia, Inês, Igor, meu professor, meu mestre Igor, muito obrigada pela presença. Olha só, gente, olha que delícia. Fiz um chá para essa noite energético, porque hoje nós vamos falar de simbologia sagrada. Assunto sagrado, viu? Oculto, assuntos ocultos. Olha só, até o Ocimar já chegou aqui, que é o convidado da noite, né? Preparei um chá tão bom. Ó, aqui nesse chá eu coloquei gengibre, cravo, canela, hibisco e uma pitadinha de pimenta do reino para equilibrar os humores, tá? E também para que seja energético, sabe? Poderoso. Ô, Simara, eu vou te convidar já, tá? E vamos começar esse bate-papo que vai ser muito legal, vai ser esclarecedor, divertido. Complexo também um pouco, né? Hello! Olha lá o olho que tudo vê. Ih, não consigo ligar a câmera aqui ao contrário. O que está acontecendo? Tem um no meio aqui, ó, Ah, aqui já vi, embaixo. já. É. Olha eu aí. Tudo bom? Saúde! Tudo A câmera bem? ao contrário, já entra na câmera ao contrário. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tinha um olho lá, né? Assim, já olhando pra gente aqui, ó, bem Que suando, né? absurdo, hein? Pegaram logo o mais oculto no meu quarto aí, já apareceu aí. Não é, não é mais segredo. Ai, 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 eu vim aqui para acabar com o segredo mesmo. Nada ficará oculto. Perfeito, eu já ouvi isso antes. É verdade. Olha, um brinde para você essa noite aqui. Você tem um chazinho aí? O que você tem Não, aí? eu fiz Ah, uma aguinha mesmo. então tá, um brinde para todos. Levanta aí seu copinho. Tem que beber, tá? Você sabe, né? Que na Beleza. freguesia o que significa, né? O que significa beber sem, beber sem brindar? Você sabe, né? Sei sim. Então, por isso, tem que, tem que respeitar o que o pessoal da freguesia chocou aqui. Freguesia, é verdade. A gente aí é do mesmo bairro, né? De São Paulo. É. Ai, que legal, tô tão contente de estar falando com você. Gente, Ah, não é interessante essa conexão, né? É nesse momento, assim, que eu fico observando o oculto, observando essa coisa da malha cósmica, eu esqueci a palavra, por isso que eu tô fazendo assim, tô tentando lembrar. Do campo onde nós isso, é que estamos. o semelhante atrai semelhante, né? Quem vibra da mesma maneira acaba vibrando junto, né? Não é? Eu tô com uma sorte tremenda, eu tô vibrando alto, porque olha, o tanto de amigo novo que eu conquistei em um mês é incrível, assim. Ah, é o meizinho da quaresma, né? Ah, é, Mês né? intenso mesmo. É. Hoje acaba amanhã ela. Hoje é o último dia. Último dia. Simar, antes de começar a falar com você, fala, falei dos amigos de alta vibração que eu tô conhecendo, você aqui. Hoje eu conheci uma outra pessoa que futuramente vamos fazer uma live e tal. Que beleza.
Mas também eu estou observando ciclos se fechando, né? Eu não vou contar exatamente o que aconteceu, mas teve ontem, fechou, né? Um ciclo, acabou um ciclo para uma pessoa de uma forma assim, que eu não vou falar. E eu vou aproveitar essa live, esse assunto que eu tenho com você, porque essa pessoa, ela que me inseriu na eubiose, em conhecimentos ocultos. E fechou um ciclo, assim, sabe? Ela não desencarnou de corpo, sabe? Mas ela já não tá mais aqui porque ela tá num outro plano, assim, psiquiatricamente falando, entendeu? E ela mexia muito com isso, sabe? Com as energias, ela mexia muito com o oculto, né? E nós tivemos uma amizade de mais de 20 anos, juntas. Acabou que eu estou trazendo esse assunto aqui para você, porque isso aconteceu ontem, e você falou da quaresma, e isso vai ser bom. Vai ter a ver com o que você fala. Porque nós viemos caminhando juntas, né? E ela me trazia muito conhecimento, eu também trazia para ela, mas ela me trazia mais com questão aos símbolos, né? E ela me colocou lá dentro da eubiose, e ela falou, não, vamos, tal, não. Fui. Ela saiu nos primeiros 4 meses e eu fiquei lá por algum tempo, sabe? Fiquei e depois eu saí, mas carrego comigo baita respeito de tudo que eu aprendi e eu procuro ser reta, sabe? Eu sou reta naquilo que me ensina. Aquilo que não consigo compreender, eu deixo largadinho, né? Aí agora que apareceu você, né? E é incrível, né? Porque você está trazendo esse assunto para mim hoje que me despertou a minha mônada, a minha essência, a minha centelha, sabe? Então, assim, eu sei que quem está assistindo agora não sabe do que a gente está falando. Bom, isso acontece comigo toda hora. Eu falo e ninguém sabe do que eu estou falando. Mas olha só, para mim, você não sabe, e ainda vai ficar gravado, eu vou poder assistir de novo, igual as lives que eu faço com o Igor. Eu faço a live e depois eu fico assistindo. Eu também assisto as lives com o Igor. O cara sabe demais, né? E é um assunto que eu adoro, né? A história do Bhagavad Gita, eu sou apaixonado pelo livro, né? Eu li um monte de vezes o meu livro aqui. Ele é todo grifado, já viajou mais de 1000 quilômetros comigo, tá todo destruído, porque eu não largava ele. Passei 2 ou 3 anos com ele debaixo do braço, cara. Impressionante. Impressionante, que legal, gente. Você tem uma religião, Osemar? Não, eu acabo sendo a história da devoção mesmo, né? A devoção minha, ela é católica. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? É ligada a santos, né? É ligada à história dos santos, que não deixam de ser arquétipos aí de operação, arquétipos de fé. E, inclusive, o rito da quaresma, assim, eu costumo cumprir, não é todo ano, mas esse ano foi um deles, né? Sim. Então, a história do... São 3, né? A quaresma ela é ligada à caridade, ela é ligada à penitência, né? Então, ela tem muita coisa, e a cor dela é o roxo, né? Mas dentro da Igreja Católica, ela é como se fosse esse luto, né? Desses 40 dias aí no deserto, né? As tentações, né? Que se passa no deserto, né? Então, quando se fala de devoção mesmo, é uma devoção católica, assim. Né? Todos os outros textos sagrados, que é basicamente o que eu leio, eles vêm de uma maneira assim para ter o entendimento do arquétipo, o que está rolando, mas a devoção mesmo, o rezar, é católico. Aí da igreja da matriz, aí, né, da freguesia do Ó, que eu toquei aí na banda da igreja, minha avó era uma pessoa bem ativa aí nessa igreja, que para quem não conhece é uma igreja gigante, né, linda. O próprio bairro da freguesia tem 570 anos, né? Um bairro antigo, uma igreja antiga, com uma praça, né? Tem um cemitériozinho do lado. Tem. Eu adoro esse bairro. Eu também, viu? Nossa, aqui é muito...
tem uma energia, né? Assim, diferente aqui. E aí, quando é que você começou? Fala pra mim, o que você faz? Essa história aí de dar aula sobre os símbolos. Me explica isso aí melhor, por favor. Explico. Eu tenho um início aí de professor de música, né? Quase mais de 15 anos aí, ensinando música, né? Ensinando violão clássico, né? Tive a oportunidade de ensinar todas as matérias aí relacionadas à música em uma escola. Então, eu dava apreciação musical, eu dava termos de percepção, rítmica, né? O ensino formal de música mesmo, que foi o que eu tive na ULM em São Paulo, nos anos 90. Eu tive a oportunidade de pegar uma das melhores escolas de São Paulo e ter essa vivência, né? Então, eu passava o dia inteiro lá, né? E aprendendo a teoria musical, a apreciação, a percepção, né? Eram várias matérias, história da música, né? Então, foram 9 anos de estudos aí que me deram uma base boa aí da música. E eu dei muita aula há muito tempo. Eu sempre preferi dar aula mesmo, né? A noite nunca foi a minha cara, então o lance de dar aula sempre foi muito forte. E esses assuntos, como eu já dou aula de música há muito tempo, que é um assunto muito complexo, né? E vasto, né? Eles têm alguns séculos aí de estudo formal de música. Eu tive a ideia de fazer a mesma coisa com o oculto, né? Primeiro veio essa ideia de gravar curso, mas eu não curti a ideia do lance de gravar curso. Eu cheguei a gravar 1 ou 2 aulas, mas não era, né? O diálogo com o aluno é muito importante para mim, né? E nesse assunto, você inclusive tem insights com o aluno. Né? Na música você aprende com o aluno, muitas vezes pelo gosto musical da pessoa, ou por conversas, mas nesses assuntos tem muitos insights através da verbalização desse oculto, né? Então você estava falando que coisa que você não entende, você joga meio de lado e tal. Isso aí o que é? É a diferença entre o entendimento mesmo, né? E a sabedoria, né? Então, é o mental abstrato, o mental concreto, você densificar. E quando você fala, principalmente com o aluno, com a pessoa que está interessada mesmo nesse assunto, né? E te rebate, né? Eu acho que você tem muito crescimento, né? E aí eu vi uma oportunidade de crescer espiritualmente, né? Dando aulas, né? Porque eu já gostava de falar sobre o assunto. E você sabe muito bem que você não pode falar sobre esse assunto com todo mundo, né? Então, quando eu encontro alguém que está disposto, né? E eu tenho algum conteúdo para passar, e a aula é sempre divertida, né? Sempre você tem um retorno, né? Sempre tem uma conversa, né? Tem um chazinho, né? Então, é bem diferente da história dos cursos, né? Gravados. E a gente está falando aí dos grandes mistérios da humanidade, né? De coisas que se pensam, arquétipos muito antigos, né? A história da sabedoria iniciática das idades tem esse nome porque as idades foram passando e a sabedoria está lá, né? Então, eu não vou gravar uma aulinha para falar a respeito do arcano e dizer as cores do arcano. O arcano, ele é uma sabedoria gigantesca. Eu acho que ela aparece muito mais nesse diálogo aí, né? Esses insights, né? Porque você vai recebendo insights a vida inteira, né? A vida inteira você vai olhar um arcano ou vai ler um texto que nem o Bhagavad Gita e você vai ter insights, né? E quando você discute esse texto, você acaba tendo revelações aí, né? Então, tanto eu quanto o aluno cresce, né? Eu achei interessante fazer essa aula. E eu montei essa série de música, o oculto na música, e foi ótimo, porque para mim ficou evidente que era a mesma coisa, né? Eu estou falando do tom, eu estou falando do eu estou falando a mesma coisa. Então, não tive problema nenhum. Idealizei esse escopo, né, das aulas, né? E está fluindo super bem. Eu estou feliz também de estar conversando com você, porque nós tivemos um mestre, além de conhecer o Igor, né, de ter essa amizade comum,
aqui Vou pela conhecer o internet. Igor ao vivo aí, hein? Não, conheci ele aqui, igual eu tô conhecendo você. Mas tem o professor Ademar Ramos, né? Esse Em aí. comum. Muita história, né? Aliás, foi esse o comentário que eu fiz na live do Igor, né? Eu fiz Foi. assim, é bom escutar a respeito do Ademar aí, né? Porque é uma pessoa que é presença aqui na minha casa, né? Eu escuto, Olha o Igor óbvio, né? aí, ó. Ó. Eu escuto muito o Ademar, né? E faço os Sim. exercícios que ele propõe e penso basicamente da mesma maneira que ele, né? E é realmente o pensamento desse ensino que para mim tem tudo a ver com essa nova era, com essa era de Aquário, né? O que é Aquário? É você Sim. romper, né? Então você não está buscando títulos, né? Ou certificações, né? Você não tem um Uhum. templo, né? É aquilo, o templo é você, o estudo vem, e o Ademar, ele ficou não sei quantos anos no rádio, né? E quando você ouve no rádio, é gente normal, que liga, eu tô aqui de Perdizes e estou perguntando o que é o dragão do umbral. Aí tem um outro que liga e fala, né? E ele abrindo segredos, cara, que é Sim. impressionante. Você vai fazer o mesmo que ele? Vai abrir o segredo? Eu não sei, né? Você sabe que tem esse lance do radialista, né? Que ainda existe, né? O Sim, sim. radialista esotérico, né? Ainda tem aí a rádio, né? Que passa o Newton Schultz, né? O Semente Abstrata, né? Que são Tem. pessoas que falam essa mesma língua que eu falo, que você fala, e que o Ademar falava também, né? Sim, Então, é o pode bom. ser, né? É uma coisa interessante aí o lance do rádio, né? Você pode fazer aí um live. Eu Agora tem sou. podcasts, né? É verdade. Podcast, isso. Eu com certeza vou querer ouvir, porque. Não, porque é interessante. Olha, É, sobre o que eu estou falando, sobre o assunto que eu iniciei aqui dessa minha amiga, né, que foi para um outro plano, assim, ela. Eu acredito que a pessoa pode mexer com energias ocultas e acabar se dando mal com isso. Você acredita sem nisso dúvida, também? sem dúvida. O que eu tomo muito cuidado, né? Então, Sim. lendo os textos sagrados, você não tem esse problema, né? Você mexendo com a teurgia, né? Você não Uhum. tem esse problema, né? Uhum. Então, e também você não forçar, né? Voltando aí à tradição católica, o lance do seja feita a sua vontade, né? Sim. É muito mais forte, porque quando você imprime a sua vontade, você de alguma maneira está fazendo a roda girar ali para o lado esquerdo, né? Então, Sim. sempre que você fala em teurgia, sempre que você fala nesse tipo de sabedoria, você tem que ficar numa atitude passiva mesmo, né, com respeito à divindade. Se você começa a imprimir demais, né, a sua vontade, você já começa a querer ir para esse lado, né? Então, eu vou completamente do outro lado, né, que é uma posição realmente passiva aí e de interpretar os ciclos, né? Você falou de ciclos, né? Então, qual que é a vantagem de você estudar esse oculto, né? É identificar os ciclos, né? Identificar em que ponto que você está da senda, né? E qual o Uhum. próximo ponto, né? Agora, sem forçar, né? Então, eu não, nem tiro carta para mim, não sei, né? Eu brinco que eu já sei do meu futuro, por quê? Porque eu já sei a semente que eu plantei. Então, Sim. no máximo é isso, né, que eu chego. Né? Eu não imprimo a minha vontade e eu acho que não imprimindo, eu acho que eu tenho uma salvaguarda aí de não ir para esses lados mais sombrios aí dessa história toda. E também tem outro detalhe, né? O que a gente segue, que a gente está falando aqui a respeito do Ademar e tal, Sim. ele é bem ligado ao ocultismo francês, né? Então o próprio tarô, ele é todo em francês, do Oswald de Witt, que a gente usa, né? Então ele é um pouco diferente das vertentes que se ligam ao ocultismo inglês, com John Dee, com Aleister Crowley, né? Com Uhum. as clavículas de Salomão, né? Toda aquela história, né? Ela tende a ir um pouco mais para esse lado esquerdo, né?
Agora, esse esoterismo francês que a gente trabalha, a cabala espanhola ali, mais ligada aos sefaraditas, que é o que eu sigo, ela também tem essa história aí de ser mais ligada à teurgia, né? A magia branca e ao Dharma, né? Você se sujeita à lei, né? Sim. O Igor estava outro dia falando sobre o karma e o dharma também, né? E de, como é que fala? De você queimar a semente, né, do karma, alguma coisa assim, e mudar, né? Transmutar. Você vê que é uma coisa assim. Esqueci a palavra. Ó, meu cachorro vai começar a roncar aqui de novo, tá? Desculpa. Oh, Já está começando, por favor. Se ouvir um ronco aí, é o Noé. É o meu estômago. Mesmo assim, mesmo mudando de assunto, eu não lembrei a palavra, mas como também depende muito da tua vontade, da própria vontade. A vontade é o atributo superior, né? É na vontade que você exerce seu livre-arbítrio e escolhe o lado do bem. Sim. Né? Então você pode escolher o lado do mal a qualquer momento, né? Mas através do livre-arbítrio você escolhe. Ó. O Igor diz, karma e yoga é tirar o ego como o Osimar falou. Ele que vai para esse lado mais ligado ao Bhagavad Gita. Sim. O que é o Bhagavad Gita? É o Arjuna, né? Uhum. Ali ele tem que seguir o Dharma dele, né? Que é um grande guerreiro, né? Então, o tempo todo ele fica se questionando se ele vai... ele está angustiado, né? Se ele vai atacar os primos dele, o cara que ensinou ele a lutar, né? Todo mundo que ele se importa tá do outro lado, né? Mas não, Krishna fala, você tem que seguir seu Dharma, né? Se você é um guerreiro, você tem que guerrear. E eu acho que é isso, né? Ele não imprime a vontade dele. Fala, não quero, não vou guerrear. Não. Aí Krishna chega lá e ilumina ele, né, de alguma maneira, e ele segue. Sim. E Krishna, inclusive, fala dessa ação entregue a ele, né? Eu acho que chama ação na inação, né? Tem um conceito ali onde você age e entrega, sem pensar nos resultados, você entrega o resultado, né? A Krishna e tal. São sempre coisas impressionantes, ensinamentos impressionantes ali. E todos eles levam para esse lado da mão direita, né? Sim. E você trabalha com isso? Você atende pessoas? Como que você trabalha? Não. Eu tenho aqui em Ilhabela um trabalho ligado a pedras, né? A cristais, né? E pêndulos e gráficos, né? De radiestesia. E foi aí de uma herança aí de uns livros que eu recebi, que caíram no meu colo. Aliás, toda a literatura que eu tenho, né? Tudo que eu recebi veio de graça, né? Caiu no meu colo, né? É uma biblioteca gigantesca aí, não comprei nenhum livro. Era seu. Chegou, já me veio com gráficos, eu só tive que comprar o pêndulo. E aí eu vou nessa brincadeira, né? Mas as aulas, elas começaram a vir a partir do momento que eu comecei a fazer esses vídeos, né? Tá. Então, o pessoal começou a se questionar, falou, de onde esse cara tira isso aí que ele está falando, né? E aí o pessoal entra em contato comigo e pergunta, né? Porque tem muito numerólogo, né? Tem muito astrólogo que eles sabem realmente como interpretar aquilo, né? Uma coisa que eu não sei, né? Então, o cara olha o mapa da pessoa e sabe, bom, as relações entre os planetas e tal. Não é a minha. Sim. E aí, o que eu faço? Eu reforço esses arquétipos, né? Então, o porquê que o 5 significa aquilo, ou porquê que Ares é aquilo. E onde que está toda a resposta? No tarô e na cabala, que são os dois estudos que eu realmente faço, né? Então, o que eu faço é aprofundar o estudo nos arquétipos desse tipo de gente, né? Então, eu não faço mapa astral, eu não jogo cartas. Você sabe, eu até comentei que eu não tenho as cartas físicas, né? Porque elas são muito caras e eu tinha que importar elas, né? Então, eu uso elas com visualizações do computador, no celular, eu me viro aqui. Então, eu não jogo as cartas. O meu estudo é basicamente sobre arquétipos
Uhum. e mitologia grega, né? Que está ali Sim. estampada nos arcanos, e todo tipo de literatura sagrada, né? Que são basicamente os livros que eu leio aí. Uhum. Então, porque a gente estava até conversando e eu achei engraçado você falar, eu não sei se é bom eu pronunciar, mas eu vou falar a vacina. É que no Instagram tem algumas palavras que você não pode falar, sabia? Ô vida, ô É, mundo. tá, então eu vou falar vacina, né, ou sei lá, porque senão, vacina, eles derrubam, sabia? Eu sei Derrubam a bem sim. live. E aí eu falei assim, perguntei pra você assim, se a pessoa pede para você jogar carta, tarô, aí você falou assim, não, isso é vacina. Achei engraçado a forma como você colocou. Por que você falou assim? Porque talvez seja um paliativo ali, né? Porque o livre-arbítrio ele vai estar sempre lá, né? Tem até um filme Tá, interessante do Tom Cruise, aquele Minority Report, né? Então, o cara era condenado antes do crime, porque tinham três adolescentes que previam esse crime. E o sim. filme todo é o pessoal indo atrás do Tom Cruise porque ele ia cometer um crime. E chega na hora ele não comete, né? Ah, Então, tá. então, muitas vezes, quando você faz esse tipo de coisa, você, inclusive, se envolve karmicamente com essa pessoa, né? Então, você pode falar alguma coisa ali que vai gerar uma ação, que vai gerar uma outra ação, né? E aí você se envolve karmicamente, né? E aí eu prefiro também não mexer muito com isso, não. Tá, então você não é um mago. Não, não sou o mago, não. Sou o estudante mesmo. E quando eu converso é a respeito de arquétipos, né? E desses Sim, pacotes de conhecimento que o Ademar fala tanto, né? Então, você sim. viu o olhão ali, o que é aquele olho? Hum, Ele é cheio de simbolismo ali, né? E ao meditar, né? Eu lancei agora uma série a respeito da alquimia, né? Os planetas na alquimia, e ali tem um símbolo, né? Que é o azote, que você de olhar, ele é um arcano gigante. Então, aquilo, você olhar, você tem insights, né? Tem um exemplo muito claro do insight que é a flor da vida. uhum, E Platão se debruçou naquele símbolo. E o que ele tirou daquele símbolo? Ele tirou os sólidos platônicos. Né? Então, o que uma mente daquele tamanho, olhando um símbolo, que é um dos símbolos mais antigos, né? Inclusive é a bandeira da Terra, né? Ele está lá, né, como a bandeira da Terra. Platão tirou os cinco sólidos e de lá tirou um monte de ensinamentos, né? A própria Merkabah está lá dentro também, né? Então, tá. você meditar sobre o símbolo é importantíssimo. Toda a informação que eu trago nada mais é do que você vestir esse símbolo, você densificar ele, para de alguma maneira ele sair desse abstrato e você ter alguma coisa para se apoiar. E quando você apoia, você se joga, né? Então a ideia toda é essa, é meditação sobre símbolos, né? No final das contas é isso, né? Porque toda iniciação ela é simbólica, né? Eu Sim. falo que eu sou professor de iniciação, por quê? Porque toda iniciação é simbólica e basicamente o que eu estudo é símbolos, né? Então você pode pensar em qualquer escola de iniciação, por exemplo, a maçonaria, repleta de símbolos, né? Você pode pensar a Rosa Cruz, repleta de símbolos, né? Então Uhum, o sim. símbolo é essa chave que abre esse conhecimento aí. E conhecendo o símbolo, você fala de qualquer coisa, né? Por quê? Porque você está preparado, né? Você sabe o que é o redondo, o que é o quadrado, o que é a cor, e muito mais do que isso. Como ela vai dialogar numa maneira muito mais, sei lá, transcendental, intrínseca dentro de você, né? Você está, de alguma maneira, Jung falava isso, você está reconhecendo, ou revivendo, ou recordando esse símbolo, né? Que, de alguma maneira, está no inconsciente coletivo aí. Sim, sim. Nossa, sabe que eu já reparei isso até assim em constelação familiar, eu já reparei isso, que é tudo igual, né? É como se você Sim. estivesse usando assim o tarô, só que com pessoas.
Isso, isso. E essa é a grande vantagem de você saber o símbolo. Você não está perdido, né? Então, o mundo, ele está cheio de dicas para você, né? Em Uhum. como se alimentar, né? Na alimentação oculta, além dos humores, né? Do sanguíneo, do fleumático, você Sim. tem o lance da forma da fruta, né? Que indica onde que ela vai agir, né? A forma, a vitalidade do animal que você come vai trazer essa vitalidade para dentro de você, né? Então, Uhum. essas são as dicas que o mundo, que todo o universo te dá. E se você tiver olhos para ver, você vai ver. Né? Senão você Deixa, vai estar só um instante, deixa eu abrir atropelando a porta tudo. pro meu cachorro. Peraí. Vai Nono. lá. Vai. Tchau, tchau. Ai, desculpa, que ele pediu para sair do quarto. Desculpa. Estou falando demais aqui, o cachorro quer ir embora. Não, é que o meu filho chegou e ele foi fazer festinha. Eita, que beleza, hein? Bom, continuando, que estou super interessada. Não, mas é porque é isso mesmo, né? O que é a história de você revelar o oculto em tudo, que é o que eu escrevi, né? Isso começou Sim. com uma brincadeira, um amigo meu aqui, que inclusive é Hare Krishna, ele é surfista, e ele falou, no Sim. final do ano passado, falou, meu, você quer fazer uns vídeos, você fala esse monte de coisa aí e tal, você não faz um vídeo então do surf? Foi meu primeiro vídeo, né? E lá eu percebi que era só eu me esforçar. Por quê? Porque eu já tinha, de alguma maneira, descoberto esse lance do símbolo, né? Quando eu Uhum. fiz a anatomia oculta, a série a respeito da cabeça, o que eu fui atrás? Fui atrás de números, né? Então a gente tem os 22 ossos, a gente tem os doze pares de nervos, e no fundo, tudo são números cabalísticos, né? Esses 12, esses 22, né? Você tem os sete buracos na cabeça, né? Você tem um buraco andrógeno, que é o que gera, que é o que pare a palavra, né? Tá tudo aí. Então, conforme você vai se jogando dentro do arcano, se jogando dentro do olhão ali, você vai descobrindo essas dicas que o mundo vai te dando, né? Você não fica mais perdido, né? E essa dica aí do olhão, você passa para o pessoal? É íntimo, Ah, só tua? esse olhão aí eu achei uma gravação, né, do Aldemar. Sim, sim. Ele fala em detalhes o grande segredo da iniciação, que é o templo de Cajá. E ele dá em detalhes essa história, né? E nossa, ouvi esse áudio até cair para trás, editei, porque ele se perdia às vezes, ou alguém fazia alguma pergunta, eu editei esse áudio, e aí eu fico às vezes na praia escutando aquilo, cara. E é uma coisa de um nível de abstração, né, Você absurdo, viaja, né? né? Você curte pra caramba Em isso agora. escola de iniciação, eles não dão. Você precisa entrar, meu, no Não dão. último nível, eles não dão. E aí esse Não dão. olhão, o que ele é? Ele está presente ali. E eu tive a ideia de fazer ele aí para ver se eu tinha algum insight, né, olhando ele, né? Porque é um trabalho de olhar os símbolos mesmo, né? Sim, Então, sim. a gente veste esse símbolo de mental concreto, né? Dizendo, tem 14 raios, é a polaridade do 7, tem um triângulo dourado, é o 3, o dourado significa ligado ao sexto senhor, a Mercúrio. Você começa a vestir ele de detalhes, e aí chega uma hora que você desliga. E é nessa hora que você desliga que vem esse pacotão de conhecimento que o Ademarzão falava, né? Então, e Perfeito. é isso que eu busco, né? E é isso que eu acho que todo mundo devia buscar, né? E vai muito além da devoção, né? Então, quando você perguntou se eu tinha religião, eu falei, a devoção, ela vai para o lado católico. Isso aqui não é devoção, né? Isso aqui é um estudo, debruçar sobre os símbolos para você ter insights e saber lidar, né, com o mundo, ou saber lidar com você, ou crescer mesmo, né, Sim, internamente, né? sim, sim. Bom, então eu acho melhor você não dar a dica do olhão. Eu já percebi que é Não, muito ele é só um íntimo. trecho, ele é só um trecho, e é o mesmo olho que está numa loja maçônica, né? É que como Aham, estava lá no templo de Cajá e é no lugar mais denso,
né? Sim. Então, um lugar que em tese eu poderia ir, sei lá, né? É o lugar mais denso do templo. Eu coloquei ele aí, mas já tem aí uns 2 meses, né? Eu costumo fazer esses desenhos, né? Porque são símbolos mesmo, né? Então, se eu estiver Aí olhando para você ele, é fez a muito mão, melhor. né? Eu vi. Fiz a mão, sim. Ele, da maneira que é, né? E eu fiz, na parte de trás dessa cartolina aí, tá a cabala. Então, Ah, a cabala também, ela é feita para ser olhada ali e contemplada. E eu comecei essa série a respeito dos arcanos, dos caminhos da cabala. Começou com a sim, sugestão do Ademar. Desenhar a cabala, pôr os arcanos ali e olhar aquilo, né? E sim, relacionar uma com a outra, né? E são coisas que eu realmente passo algumas horas do meu dia olhando, né? Olhando mesmo, né? E sim. tentando receber dessas inteligências que regem todas essas cartas, todas essas cores, todos esses movimentos, algum tipo de sabedoria, algum tipo de conhecimento aí. Nossa, muito delicado, né? Sutil demais. Quando eu era adolescente, eu ia ser. O que eu pensava quando eu fosse. Eu quero falar a palavra certa para não ficar feio. eu queria, não é que eu queria ser. Eu sou uma pessoa que eu mexo também com essas coisas, só que tá tudo guardadinho ali, né? Hoje em dia. Mas quando eu era adolescente, eu vim estudando tarô, numerologia, sabe? E para no futuro eu ser uma cartomante, uma taróloga, uma pessoa que trabalha com isso, né? Quando eu comecei a atender pessoas com oráculos, já de cara eu saquei que eu estava fazendo alguma coisa errada, que aquilo não estava certo. Entendi. Porque a pessoa cruza os braços e espera a vida acontecer. E eu já saquei, eu falei, isso não vai dar certo nem para ela e nem para mim. Uhum. Aí eu guardei tudo e falei, não, vou fazer uma outra coisa que seja sagrado, que ajude as pessoas, que seja ecológico, né? E que eu possa usar em qualquer lugar do mundo. Aí foi quando eu comecei a fazer massagem, né? Então já tem 23 anos isso, né? Eita. Então eu entendi que essa coisa de você mexer com símbolos não era para qualquer um, não é assim, né? Não é. Isso foi um problemão para mim também, né? Porque eu senti uma vontade de estudar o tarô, mas eu não tinha a menor dúvida, eu não queria fazer pergunta nenhuma, não queria nada, né? O pêndulo foi a mesma coisa. Sim. Vamos meter o pêndulo aqui, sim ou não, mas sim ou não o quê? Eu não quero saber de nada. Eu tenho algumas posturas que eu carrego desde pequeno que me ajudaram também nesse caminho, né? Por exemplo, minha avó me ensinou que quando eu entrasse na igreja pela primeira vez, eu pedia para o santo daquela igreja 3 pedidos. Sim. E eu me lembro, eu tenho muitas lembranças de pequeno, né? Eu lembro de detalhes aí de quando eu era pequeno. E um deles era aquele lance de não saber o que pedir, e aí eu pedia que tudo desse certo. Isso é uma coisa que eu faço desde pequeno. E aí, no fundo, isso foi carregando, né? Porque essa certeza continuou. Eu falei, eu não vou pedir nada, eu vou pedir que tudo dê certo. Isso já era, de alguma maneira, uma maneira mais sutil de lidar com a divindade, né? De lidar com Deus, né? Porque se deu tudo certo, tudo bem, né? Eu não imprimi a minha vontade, né? Eu não... É o lance que eu falei do seja feita a sua vontade, né? Quem fez foi Deus, na realidade, né? Então, eu sempre peço para que tudo dê certo, isso desde pequeno. Então, eu já tinha mesmo essa cabeça, né? De não ter dúvidas, né? O pêndulo, eu vou para a direita, vou para a esquerda, eu vou jogar esse tarô para ver o que vai acontecer. Não, eu nunca tive a menor curiosidade, né? Então, eu sempre pensei nessa história de plantar a semente e colher o que foi plantado, né? Então, no início, foi meio difícil para mim entender o porquê que eu estava estudando tudo aquilo. E depois disso, me explicar o porquê que eu estava estudando. Né? Porque o pessoal te vê estudando tarô e fala, pô, joga um tarô aí para mim. Não, eu não jogo tarô para ninguém, nem para mim.
Mas como assim? Você estuda tarô e não joga? Arquétipos, símbolos, né? São outros tipos de buscas, né? E que eu Sim. acho o meu momento é esse, é buscar essa sabedoria escondida nesses arcanos aí, que é a Uhum. grande sabedoria, né? Que é essa Sim, sim. sabedoria das idades aí, que junta mitologia ou todas as mitologias, né? Então, um dos pilares da teosofia, que é a base aí do que a gente está conversando, é o estudo de religião comparada, né? Então, por quê? Porque a história toda é que você usa o mesmo arquétipo, né? Então, é Odin, é Júpiter, é, é, é o Arcano 4. Então você tem aí, é o chumbo, né, na alquimia, né? Você tem, é Sim, estanho, desculpa. É o estanho na alquimia, então tudo é a mesma coisa, né? Na música também, né? Então eu acho que essa sim. aqui é a ideia. Você juntar tudo no mesmo arquétipo e absorver essa inteligência, né, na sua cabeça. Tentar estar aberto para receber essa sabedoria, né? Sim, sim. Nossa, mas é delicado, hein? Ó, o cachorro voltou aqui. Fica quieta aí. Voltou. Não é para qualquer um, né? Esse assunto. A pessoa tem que estar bem assim, bem Sim, interessada sim, mesmo, sim. bem aberta, né? O pensamento abstrato que a gente puxa, ele é um pensamento difícil, né? Sim, Né? sim. Você Porque eu vejo, abstrair. porque ó, até a questão das pessoas que procuram o tarot como uma ferramenta terapêutica, eu até entendo, desde que o profissional esteja, sabe, alinhado com isso, usando o tarot, a numerologia. Claro. Porque tem gente, muita gente angustiada que precisa de um oráculo, né? Sim, então não é que é ruim, porque eu tô falando, você também tá falando de que a gente não, Eu tô falando de mim. né? Tô falando de mim, né? Eu nunca tive esse Sim, negócio. Mas tem muita gente que precisa do tarô. Eu vi gente na minha frente, ele tá despedaçando, e que uma carta que tirou fez a pessoa feliz de novo, né? Então, ou se não, falar sobre um trânsito astral sim. qualquer, e esse trânsito astral vai acabar, né? Uhum. Isso traz esse alento para a pessoa, né? Não é o que eu Tá. busco, né? Mas tem Uhum. muita gente que precisa muito disso, né? E cada um no seu degrau, né? Sim. Da Sim. senda aí. O Não pêndulo tem problema mesmo. O nenhum. pêndulo, se a pessoa tem um pêndulo para ele, com ele mesmo, ele pode usar assim para dar uma limpadinha no seu campo áurico, Claro, as né? pedras, né? De Eu uma mesmo tenho forma um monte aqui no meu pontual. torno. Você tem pedra? O que você tem Tem aí? um monte aqui, né? Eu uso para os tratamentos, mas eu tenho um monte para mim, né? Então eu uso Sim, mesmo, né? Eu uso os gráficos, porque como a gente está exposto a essas energias, você também atrai, né? Atrai energias opostas aí que querem te sim, tentar, né? Então sim. é muito perigoso. E esse tempo que passou agora, né? Que está acabando a quaresma, é um tempo desse, né? De você ser provado mesmo, ser testado. Eu Ah, mesmo aí entrei numa espiral aí nos últimos 10 dias que agora é? está acabando, Mas é por quê? Porque você chama, né? Fala, meu, pode Uhum. vir, eu vou crescer depois disso, né? Quanto maior a lição, aí maior o crescimento. Tem anos que eu Sim, passo batido, agora esse ano não. Esse ano foi um ano de transformação mesmo intensa aí nesses 40 dias aí depois do nossa, carnaval. imagina ali, o multiverso Jedi está falando, acontece comigo de energias negativas virem, né, Isso, mas é aqui. isso mesmo. É isso mesmo, né? E por que que elas vêm? Porque elas se alimentam, né, da luz, né? Elas vão atrás e querem te tentar também, né? Para ver Ah, se é, você né? cai para outro lado, Tem, né? tem isso também, né? Se você é uma pessoa que está trabalhando para aquilo, eles acabam se aproximando, né, com interesse. Exatamente. E vem com tudo, viu? E vem de todas as maneiras, em todos os corpos, né? Então, Tá. eu me protejo muito com a ideia dos cristais, né? Porque como eu trabalho pouco aqui, eu fico Uhum. focado em leitura, focado em estudo, Sim. eu acabo atraindo muito esse tipo de energia mesmo, né? Então,
eu tenho as minhas proteções, aí salmos, né? Salmo 91, né? O próprio Globo Azul é muito bom. Eu sempre uso o Globo Azul. Eu O Globo nunca deixei Azul de com o usar. Pax, ele é muito bom, né? A Você letra tem em dourado, né? As letras em dourado, né? isso. Por quê? Porque você tem ali aquele redondo, né? Que é a Sim, forma mais sagrada de todas, azul, né? Que então é ligado com Vênus, com a hierarquia, com a quinta hierarquia, né? De proteção, e você tinge o seu astral e o seu mental. Por quê? Porque esses seres, essas energias, tudo que transita no astral e no mental, se eles conversam entre si, eles entendem a língua dos símbolos. Quando você está no astral, são símbolos que você vê. No mental, idem. Né? Então, quando alguma coisa dessa vê você envolvendo o seu astral e o seu mental com uma cor azul, quinto princípio é o princípio angélico, né? Que o Antakarana, né? O Shiva, né? Tem também aqui o gogó azul, né? Eles isso. Então você está dizendo ali, né? Você está atingindo o mundo que ele habita desse azul que é insuportável para ele, né? E essas cores, né? Você tem o PAX, né? O Pax, Pax. Que é o Pitz, Aleph e Shadu, né? Que são uns 3 nomes de divindades aí. Exatamente. Além de ter nomes de divindades aí bem antigas, eu acho que são sumérias, inclusive, né? Elas são bem antigas. Você tem o dourado, né? Que é o sexto princípio, né? Que é Micael, né? Que é a espada flamejante, né? O Micael é o grande defensor, né? Então, o globo azul ele funciona quase que fisicamente, né? É quase que físico, né? Por isso que eu digo que a devoção não existe, né? O ocultismo ele não tem dogma. Por quê? Porque você consegue experienciar, você consegue viver essas coisas todas, né? O dogma, a devoção, ela é baseada em outros princípios. O ocultismo não. Você vive, você prova aquilo, né? Para falar do Ademar de novo, ele falava de um monte de coisa. Ele falava, meu, você duvida? Põe sua consciência lá. Então, põe sua consciência lá. Se você pôr sua consciência lá, você vai ver o que eu estou falando. Ou seja, ele não tinha uma devoção cega. O que ele tinha? Ele vivenciou aquilo, né? Então a gente não trabalha com dogma, né? Trabalha com esse estudo mental, que é basicamente para você experienciar isso aí, né? Então isso não fica no campo do teórico, né? Então o cara fala, pô, você lê isso, mas você experienciou. Normalmente, gente que tem experiência, né? O pessoal do astral, o pessoal diz, mas porque eu fui para tal lugar, porque eu vi tal coisa. Eu já não me interesso muito, né? O meu negócio, né? Para mim é tudo pirofagia, né? Não precisa disso, né? Você só precisa o quê? A sua experiência ali, né? O lugar secreto, né? Você abaixar sua cabeça, você meditar sobre o símbolo, meditar sobre o ensinamento, né? O caráter também, né? Ele é muito importante, né? Nesse lado. Sim. Se você não aprimorar o seu caráter, você não tem esse crescimento também. Então, a leitura de textos sagrados também está aí para você aprimorar o seu caráter e ter mérito para ter essas experiências. Porque sem mérito você não tem nenhuma, né? Sim, sim. Nossa, a gente está conversando e toda hora eu me lembro do que aconteceu com essa minha amiga aí. E eu tô falando com você e tá vindo um filme na minha mente, na minha cabeça, lá atrás, mais de 20 anos, quando a gente frequentava eubiose e tinha aula presencial com a Ademar Ramos, sabe? Eita! E ouvia também na rádio, né? Ele tinha sempre um programa de rádio e tal, eu fazia anotação, assim. E você agora falando dessa forma reta, né? De você levar de uma forma reta os ensinamentos, a devoção. E eu fico vendo a história. Eu preciso falar nisso, sabe? Eu preciso falar nisso como realmente é verdade. Porque as escolhas dela eram sempre pro lado, como você diz, esquerdo. Você tem que reprimir a sua vontade, né?
tem que ser, não, tem que ser assim, eu quero assim. Isso. Tem que ser assim, acabou. Realmente era o comportamento dela. Não, não, você tem que ser manso, né? Você tem que ser calmo, né? Você tem que ser paciente, né? E tem que acumular esses méritos, né? Os méritos Sim. aí de reto, né? Você falou de reto, tem o Buda, né? Tem o negócio do pensamento reto, fala reta, ação reta, consciência reta. Acabou, acabou. São regras Caminho do simples, né? meio. Caminho do meio, né? Então, não é nem direita, não é nem esquerda, né? Você mantém ali por quê? Porque no que você começa a tentar imprimir a sua vontade, você já vai. É a história da suástica e da sovástica. Uma Ai, gira para a direita, outra gira para a esquerda. polêmico, né? Uma quer imprimir a vontade e a outra não, né? A outra ela deixa a lei girar, né? Então, é aquilo a diferença, né? É basicamente isso. Sim, basicamente isso. Isso é importante. É básico, né? Não precisa. Porque a teurgia o que que é, né? Você lê esses exercícios de teurgia e tal, né? De Theos, né? Theos, teurgia é Theos de Deus e urgia, né? De ergon, né? Que é ação, né? Que é. Então o que que é isso? É você liberar a lei, o Dharma fluir, né? Através você como instrumento do Dharma, né? Você Sim. não fica ali da lei, né? Você não fica imprimindo as suas vontades, né? Você simplesmente deixa com que a divindade te use de instrumento, né? Para fazer o que ela tem que fazer, né? Ai, adoro essas palavras. Ai, dá uma coisa boa, assim, sabe? É muito bom ouvir isso. Que bom, que beleza. Muito bom, nossa. Eu acho que eu tô com o meu emocional mexido, sabe? Aí, Nossa, aí justamente hoje é o nosso dia do nosso encontro aqui. É bom porque assim eu já fecho esse ciclo, entrego para as divindades, né? Que Deus sabe de tudo, né? então, o negócio é esse, é você já feito a sua vontade aí, né? E é legal esse lance do Pai Nosso mesmo, né? Que é ele não pede nada, né? Sim, Foi o próprio Jesus que falou, né? O Sermão da Montanha é um absurdo aquilo, né? Às vezes eu paro para ler, eu tenho o áudio do Sermão da Montanha que eu coloquei no meu celular, sei lá, 3 celulares atrás. Eu escuto ele muito, né? Inclusive, eu estou pensando em fazer uma série porque o início são só as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados. São 9 e cada um sim, se relaciona com um número do 1 ao 9, né? Então, quando você vê essa chave esotérica, numérica ou astrológica em algum texto, você pode ter certeza que aquele texto foi dito por um mestre mesmo, né? Então, se as bem-aventuranças do início do Sermão da Montanha estão ligadas aos números, quem nunca viu aquela figura do Pai Nosso com 7 chakras relacionados, né? É uma sim, figura famosa que rola. Então, por quê? Porque era um ser que não estava de brincadeira. Ele falou aquilo ligado com o número, ligado com todos os arquétipos universais, né? Então, vale a pena ler esse tipo de texto por causa disso. E lá ele usa no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Ele agradece o pão, né? É uma oração cósmica aí, né? Transcendental ali, né? Diferente de todas as outras, né? Que você tem no próprio catolicismo, sim, na catequese, né? sim, sim. Eu vou pedir licença só para poder falar com o pessoal aí que está elogiando, que está mandando coração. Que Né? beleza! Fica à Olha vontade. aí, não ela e a Dilma tá falando que aula, hein? Que energia maravilhosa. Né? Deixa eu ver aqui, o Nick do Multiverso Jedi tá ligado também aqui. Ele tá falando que ele prefere experiência do que ficar lendo livros, assim. Ele prefere Então, experiência. a experiência é o objetivo final, né? Porque é a experiência que faz a diferença entre o dogma da devoção e o ocultismo que não tem dogma, né? Ele vem através da Sim, experiência mesmo. sim, sim. Nossa, aqui, só aqui bisbilhotando aqui a nossa audiência. E estou
Nossa, eu tô tão feliz, eu tô transbordando. Você não sabe como eu tô contente de ter conhecido você, de estar falando desse Que beleza. assunto, de trazer o nome do Ademar Ramos de novo aqui, porque Ei, Ademarzão! Eu quem gosto sabe desse velho, viu? por quem sabe o pessoal tem curiosidade de buscar aí na internet quem foi Ademar Ramos. Não, tem material fartíssimo, né? Fartíssimo dele. Agora a Consciência Cósmica está lançando as aulas que eu acho que ele faz, que ele gravou lá em Sim, CDs, né? sim. Mas até uns 2 anos atrás tinha muito mais coisa, né? Parece que a família andou pedindo para tirar. Ah, interessante isso, hein? Eu tenho aí algumas coisas aí que eu Que acabei gravando, né? Tava na você acabou internet. ficando com você. Porque eu já imaginava, né? Que uma hora ou outra é o próprio áudio do Templo de Cajá. Isso aí você não vai encontrar nunca mais. Você olhou aquilo e falou, isso é ouro. Isso. Eu Isso é tenho ouro. uma fase da internet que se baixava as coisas, né? Você tinha o MP3, as coisas. Aí eu vou lá e baixo, né? Então eu tenho aqui minhas coisinhas, minha pasta escrito Ademarzão. Ele sempre falava que o mundo ia acabar em 2012, né? Ele falava muito isso. Porque o mundo vai acabar em 2012. Ele morreu em 2012. Então, acabou pra ele. Ele morreu assim, ele morreu nada, né? Ele foi lá para Agartha, né? Lá para os mundos intraterrenos. Ele tinha, né, a famosa yoga da morte, né? É. Daí. Apesar dele ser barrigudão, assim, né? Assim, todo. Mas eu acho que ele tinha lá alguma. Sei lá. Eu acho que ele tinha um. Paranauê lá, como é que fala? Não, ele tinha uma ligação forte, assim, e ele era acompanhado, né? Os mérito ele tinha, né? Porque o seu brother aí falou da experiência, ele experienciou muita coisa, né? Muita coisa, né? E aí, quando alguém de alguma maneira questionava ele, ninguém questionava, porque ele falava com tanta certeza aquilo, né? E ele falava, põe sua consciência lá. É a mesma coisa que você fala, então vai ler, eu cito um livro, o cara não acredita, eu falo, então vai no livro e comprove. Era o que ele fazia, né? Ele tinha esse mérito aí de poder experienciar muita coisa, né? Eu nunca consegui fazer inteiro aquele exercício do chakra laríngeo, de Shuddha. Eu nunca consegui fazer esse exercício inteiro. Aquela carta, né, que ele distribuía para todo mundo, acho que são 5 dias, né? 7 dias, né? Cada dia você... Cada dia, né? Então, segunda-feira era o dia do silêncio. Cada dia você tem uma prática, né? Isso. Eu nunca consegui. Pétalas, né? Tem tudo a ver com as pétalas do... Para desabrochar os chakras. Ele é o lugar mais importante mesmo, né? É o pescoço, né? Quando eu falo, topei o desafio de fazer os 12 trabalhos de Hércules relacionando com os signos, né? Então, para cada trabalho, você tem um signo relacionado. E aí, o que aparece de pescoço, de mata-leão, né? O próprio mata-leão veio, né? Do Hércules, que pegou o leão de Nemeia, né? Então, tem as histórias famosas dos Yokanãs, né? Os anunciadores, né? Que sempre perdiam a cabeça, né? João Batista perdeu a cabeça, né? Uhum. Ligado à eubiose também tem ali um acidente ali, do início da eubiose ali, onde uma pessoa perdeu a cabeça também, né? Eu não tô sabendo dessa. Eu não tô sabendo dessa história aí. Uma história aí... Não conta. Uma história que é conhecida como a tragédia de Lisboa, a tragédia da Rua Augusta aí, né? Então foi realmente uma tragédia para a obra. Acho que eu já ouvi falar. Então, se fala aos poucos aí na eubiose, né? Para quem vai estudar realmente a história dela, né? Ou a história da obra ali, né? Você tem esse assunto. Então, tem um monte de gente que vai perder essa cabeça, né? Que é o anunciador, e onde você separa a trindade do quaternário, né? Então, o Antakarana, né? Essa ponte, né?
Então, você despertar o Vishuddha nada mais é do que você despertar o mental abstrato. Né? E onde que você chega despertando o mental abstrato? Entender os símbolos. Mas os símbolos eles vão se abrir, né? Então, o mental abstrato, o que é? Você veste aquele símbolo de mental concreto, de cor, de relações, de nomes, e a partir dali você recebe esse pacote. E esse conhecimento, ele vem através desse mental abstrato mesmo, né? Sim. Que é o Vishuddha, né? Que é o Vishuddha. Quando você chega nele aqui, você já tem a história do angélico. Nossa, eu fico assim, ó, tipo, viajando. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí, pessoal? Quem está assistindo? Pode fazer pergunta difícil. Não pode? Pode, porque pergunta fácil pergunta fácil, se você não sabe a resposta, é um problema. Agora, pergunta difícil, se você não sabe a resposta, tudo bem, é difícil mesmo. Ó, sabe, tem um pessoalzinho que assiste depois, né? Então, quem está assistindo agora no futuro, como diz o meu amigo Nick, quem está aqui agora no futuro pode escrever e deixar, depois direciona para você, ou fala com você. Como é que faz? Fala, amigo, faz seu comercial aí. Eu quero saber de você, do seu trabalho, de como te encontrar, essas coisas. Então, eu tô lá no Instagram, né, com o Ocimar Said. Sim. Tô também ligado a esse perfil, tá o meu perfil de terapias energéticas, né, com gráficos e com cristais, que inclusive podem ser feitos à distância, né? A radiestesia, ela trabalha à distância aí desde o início, né, do século XIX, aí que ela começou a virar realmente uma ciência, né? Sim. E chama Projeto Doutor Vibes. Ai, que chique! E tem as histórias da aula, né? Que estão começando agora, a partir desses vídeos aí que eu comecei a lançar. E as aulas são basicamente isso, né? Quem me procura são numerólogos, né? São tarólogos, né? Que veem meus vídeos e falam, de onde esse cara tirou isso? E é ali que eu chego, né? Por quê? Porque tudo tem uma razão, né? Você falou do papo, tá falando, é coisa reta. Por quê? Porque tá tudo ali. Tanto na Cabala, quanto no tarô, quanto na astrologia. Então, se o numerólogo vem falar comigo e fala, eu leio um PDF, me bate aqui um número e eu olho no PDF. O PDF está correto, né? Mas só que é o seguinte, o porquê daquilo. Quando a pessoa chega no porquê do 4 ser isso, ou do 5 ser isso, é aí que deve procurar. Por quê? Porque isso, ele está onde? Nesse mental abstrato, que nós vamos despertar junto, né? Olhando para esse símbolo, ou pensando nesse caminho da Cabala, ou pensando nessa sefira, né? Então, a pessoa ela tem uma dúvida de como, o porquê desse arquétipo, né? Então, eu achei interessante essa história da alquimia agora que eu estou fazendo o vídeo, porque os próprios metais refletem a maneira com que o planeta age, né? Então, no fundo, é realmente a mesma coisa, né? Então, se você pega a lição do metal, você aprende sobre Júpiter, se você entende o que é o estanho, né? Então, tá tudo aí. Quando você busca o oculto em tudo, é porque tá tudo ali. Né? Como diria, mais uma vez, voltar a palavra biota, né? O Atini, Atini, Atati, né? Que é o um no todo, todo no um, né? Em Agartino, né? Mas é isso, né? Você pega o arquétipo e veste ele. Então, se a pessoa quer alguma aula a respeito de um número ou a respeito de um arcano, eu vou apenas direcionar um pouquinho essa aula, né? Porque, na realidade, a pessoa que vai estar aprendendo o 4 vai estar aprendendo sobre o arcano 4, que vai estar aprendendo sobre Júpiter, que vai estar aprendendo sobre estanho, né? Então, no final, quando tudo isso ficar abstrato, você vê que é tudo a mesma coisa, né? E essa que é a missão ali, né? E o diálogo, né? Eu comentei sobre os vídeos gravados no Hotmart, por exemplo, né? Ou grupos de WhatsApp, né? Não, a aula, você tem esse diálogo, né? E é da discussão, né, que sai a luz ali, né? Então, você vai debater, né? Você vai pegar esse número, esse arquétipo do tarô e vai debater ele, né?
e vai olhar ele, e vai questionar ele. E ali você vai conseguir esse acesso, né? E uma vez que você consegue esse acesso, uma vez que você abre o primeiro símbolo, acabou. Você consegue começar a entender os símbolos que estão no seu entorno. E aí sim, você vê o oculto em tudo, né? E você não é pego de surpresa, né? Você vê um trânsito planetário, você vê um passarinho que aparece, né? Você vê as cores que aparecem, né? Então, você vai pegando essas dicas do mundo que no final elas estão regendo você, né? Então você pega esse tudo, né? E ele está escondido onde? Nesses arquétipos mais ocultos aí, né? Você mergulha no arquétipo para quando ele aparecer na sua frente, você reconhecer ele e saber o que está por vir ou saber o que veio, né? Você vai identificar aquele arquétipo lá. Não importa se vai ser um pássaro, se vai ser um pneu da bicicleta que furou, se vai ser alguma coisa, né? Então eu acho que essa é o grande final aí, né? Você realmente pegar esse oculto em tudo, interpretar esse tudo e não ser pego de surpresa, né? Você com as rédeas ali da sua vida, né? Porque você não vai ser mais pego de surpresa, né? Essa que é a ideia toda, eu acho. Sim, uma forma, então, de você estar conectado, né, com a sua essência, com a natureza, né? Conexão. Perfeito. Né? Perfeito, porque dar cabeça. O que é dar cabeçada? A expressão dar cabeçada. É justamente o oposto disso. O oposto disso. Você não vê nenhuma parede na sua frente. Você dá a cabeçada nela. Deixa eu ver o que a Dilma está escrevendo aqui para nós. Opa, sumiu. Opa, voltou. Como comentei antes, se faz necessário um certo nível de lucidez, de estar no presente para poder compreender a profundidade da simbologia arquétipa. Os nossos sonhos têm muito disso, concordam? Que ela faz leitura de sonho. Eu concordo. Então, é o que eu comentei, né? O próprio astral, ele se comunica através de símbolos, né? Ele se comunica através de cores, né? Então, você pega um pássaro no astral, ele tem um simbolismo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a linguagem do astral e do mental é a linguagem simbólica. Nossa, você falou de pássaro agora. Você me lembrou de uma experiência que eu tive como é que chama aquilo? Num tanque de flutuação. Você conhece? Conheço sim. Conheço. Conhece? Então, é um tanque de privação de sentidos, né? Você entra lá. Conheço. Isso. Eu vivi essa experiência, né? Fiquei ali dentro daquele tanque de flutuação, né? Gravidade zero, assim, porque a água tem uma densidade, né? Ela é salina para você boiar. É como se fosse as águas do Mar Morto, assim, né? Perfeito. E aí eu entrei, né? Fecha, é como se você estivesse no útero materno, porque a água tem a mesma temperatura do corpo, é como se você tivesse voltado ao útero. Eu tô lá dentro dessa câmara, né? Eu já tava lá, tipo, 1 hora. Tava lá, deitador. No começo eu tive um pouco de falta de ar, né? Só que aquele cheirinho daquele sal, ele é bom, ele abre as narinas, sabe? Você não fica sem ar, é mentira da cabeça, né? Aí no começo, quando me deu aquela falta de ar, eu falei, poxa vida, eu dou aula de respiração, né? É lógico que eu não vou morrer aqui, calma, eu falei pra mim, né? E me entreguei. E fiquei ali, deitadona, tal, flutuando. De repente veio assim aquela imagem, uma imagem mesmo. Isso. Que eu tô descendo aquele rio com aquela água quentinha, né? Como se o sol estivesse no meu rosto. Aí eu olho lá, assim, na margem do rio, uma pedra, e em cima uma ave branca. Quando eu olhei para a ave, ela brilhou tanto que eu fiquei cega. No que eu fiquei cega, eu voltei, sabe? Eu voltei, estragou. Eu tava super gostoso ali no tanque. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei... Até agora, tem uns 10 anos ou mais que eu tive essa experiência. Mas, até hoje, quando eu me lembro, é tão vivo isso, sabe? Aí você falou aí da simbologia, né?
Isso. Eu gostei dessa história desse tanque, viu? Porque é uma coisa que era muito usada nos anos 60 e 70, né? Eles usavam Aham, em universidades, né? Quando você estudava a parapsicologia, a própria radiestesia, né? Então, sim. era uma época em que se podia estudar esse tipo de coisa, né? Agora ninguém mais fala, né? E eles usavam esse tipo de tanque para privar os sentidos mesmo, né? Sim. E você não ouvia, você não via, você não sentia Não. nada, porque estava boiando. E aquilo é de alguma maneira, uma meditação forçada, né? Então, as imagens vêm, né? É um negócio impressionante mesmo. O Timothy Olha. Leary usava, né? Esse pessoal todo usava aí de universidade que pesquisava o transcendental, né? Eles iam além, Uhum, né? uhum. Infelizmente, aí depois dos anos 80 acabou, né? Inclusive a literatura de radiestesia também acabou. Toda essa história de parapsicologia também foi acabando, né? Mas era um Sim. negócio interessante aí. Eu posso até sugerir um filme. Opa. Então, que aparece, que as experiências são dentro, né, dessa câmara de privação dos sentidos, e o Uhum. cara vai atrás de uma substância no México e tal. É bem legal esse filme aí. Eu vou lembrar, é dos anos 70 também, eu vou escrever aí o título original aí em português. Nossa, me Eu interessei. acho que tem um título meio de sessão da tarde, sabe? Viagem super Sei. não sei o quê e tal, mas é um filme super sério, né? E Sim. ele vai atrás dessa erva, né? E tem uma outra coisa, já que a gente falou de xamanismo, tem a Temascal. A Temascal, que é a tenda do suor, né? Que eu tive a oportunidade Sim. também de participar, que é a mesma coisa, né? Que se liga ao útero, né? Ela tem esse formato redondo, é tudo úmido lá dentro, né? Tá todo mundo suando mesmo, né? Normalmente se desenha uma tartaruga na parte de fora também com a terra, né? E a tartaruga é isso, Sei. né? É o côncavo, né? Embaixo é o 4, né? Ela é quadrada embaixo e redonda em cima, né? Ela tem toda essa simbologia. E a temascal é o útero mesmo, né? Do mesmo jeito que você Olha o simula. símbolo, né? Então, aí que tá. É Até no uma história. xamanismo tem o símbolo. Tem, xamanismo tem, né? Ele tem poucos, né? Ele é Aham. muito mais experiências mesmo, né? Do que você Sim, vê sim. os símbolos aí, né? Mas tá É, ali, a mas temascal tá os lá, ela é o símbolos útero estão em mesmo, é todos. o renascimento. E aí, me fala como que faz para esse o curso, como que tá, como que é esse curso que você está proporcionando? Bom, o curso era que nem a minha aula de música, né? Então você pode tocar rock and roll, você pode tocar pagode, é música, né? Então a gente vai a partir de onde o aluno quer começar. E eu acho que o Entendi. mais importante é voltar à matéria, é Tá, repetir, né? Porque num curso gravado você não tem essa opção, né? Agora, numa aula, você tem dias bons, dias ruins, dias de sintonia, e a aula ela vai fluindo dessa maneira, né? Então, se ela vai para um lado de numerologia, nós vamos para um lado da numerologia. Se ela vai para o entendi. lado da astrologia, a gente traz arquétipos ligados aos planetas, ligados aos signos, mas no Entendi. final É tipo uma é tudo a mesma consultoria, então, coisa. não é? É uma Sim. consultoria, né? E aí, É. conforme a pessoa vai se abrindo, vai se desabrochando, você vai colocando as ferramentas. Exato, exato. Primeira aula é basicamente saber o que a pessoa quer e onde ela está, né? Entendi. Então, o que você quer e o que você andou estudando, né? Porque a iniciação também é basicamente mental, né? Então, Tá. cadernos, né? Então, são matérias, né? Uhum. E muito da palavra, né? Porque são Entendi. coisas que são ensinadas mesmo, né? Por quê? Porque ela tem que reverberar. Senão você lê um Sim. livro, né? A aula não. Ela tem todo esse lance da voz, né? E da discussão, né? E eu acho que o Uhum. mais interessante é o lance do voltar à matéria ou mudar de assunto. Ah, não aguento mais cabala, meu, não aguento mais cabala. Vamos falar de outras coisas, né? Então, tem, Sim. sei lá, N assuntos que podem ser É um abordados também. mergulho, né? É um É um mergulho. mergulho e matéria não falta, né? Então, o conteúdo não tem problema.
toco o barco mesmo, falo mesmo, sintetizo muita coisa, né? E aí, por que que tem que ser sintetizada? Porque aí também a pessoa tem uma semana para pensar naquilo, Entendi. né? Tem uma Olha, semana para olhar aquele símbolo, né? eu vejo que é bem terapêutico também, né? Porque é autoconhecimento, né? Sim. E o lance de você trabalhar o caráter também, né? É imprescindível, né? Você tentar Nossa, trabalhar o caráter, né? nossa, muito bom. Sabe o que eu vou pedir para você, para a gente encerrar é, essa live de hoje? Porque eu gostaria muito que você voltasse, a gente conversasse mais um pouquinho, Beleza, numa outra oportunidade, falar de algum assunto específico, ó, boa ideia. entendeu? Eu acho que é legal, interessante. Vamos Sim, ensinar pode ir algum lá. exercício aí para o pessoal? O que você acha? Sei lá, um globo azul, se você pode ensinar alguma coisa assim de proteção para a pessoa. De proteção, o Globo É, Azul é uma boa, Salmo 91 é uma boa, as pedrinhas, né? As selenitas, né? a Também são selenita. boas. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui na live que ele tem um pêndulo de selenita. Deixa eu ver se ele tá. Ah, ele só passou e deixou um oi. Ele passou e deixou um oi só. Que ele fez um pêndulo para ele de selenita, né? E É ela ótimo. é uma pedra que ela ajuda a purificar, a limpar, não é isso? O que é Selene? Quem é Selene? É a Lua, né? Então, Selene é a Lua e Apolo é o Sol, né? É a terceira geração é a quarta geração, né? Então, você tem a primeira geração que é Cronos, a segunda que é Zeus, a terceira que é Apolo, né? Que é Apolo e Selene, né? Então, ela é a Uhum. própria Lua. E a Lua, o que que é? É a cura, né? A proteção, ela também, por ser branca, Nossa, assim, põe assim pra ela gente ver. também Ah, favorece. Tem a laranja, né? A laranja, ela traz vitalidade, né? Que se liga aqui ao chakra esplênico, né? Então, sim, pegar o nome da pedra, pegar a cor da pedra, né? Quando você sabe esse simbolismo, né? Aí que eu estou falando que é tudo a mesma coisa, né? Então, o que é sim. selênio? Né? A cor branca, né? O estudo simbólico, ele te abre todas essas chaves, né? Então, trabalhar com esse tipo de coisa, para mim, é muito simples, né? Porque eu me dedico a esse estudo simbólico. Então, se ela tem uma cor diferente, ou um formato diferente, ou um nome que me chama atenção, Sim. né? Então, eu já consigo tirar do que essa pedra faz, né? Então, eu acabo não lendo muito a respeito de pedra. Apesar de perguntar quase tudo para o pêndulo. Minhas terapias são basicamente perguntadas para o pêndulo, né? Sim. Mas eu consigo lidar com a cor, com o formato, né, com o nome, né, e Uhum. também com a formação dela, né, os metais que fazem parte dela, o que que traz aquela cor dela. Tudo isso te dá a dica de onde que ela funciona, né? Então, Sim. se alguém que trabalha com cristais leu na apostila que a selenita serve para limpeza, serve para um monte de coisa. E fala, mas de onde veio isso? Ah, você pode pensar onde? No nome, né? Você pode pensar na cor, né? As formas com que Sim. o cristal, né? Então, a resposta para tudo que a gente trabalha nesse meio esotérico ou nesse meio mais oculto, ela está sempre no símbolo, está sempre na cor, sempre no nome, né? Por isso que é interessante fazer esse tipo de estudo e mergulhar nele, né? Então, se você é da área dos cristais e não sabe por que esse cristal cura, você pode fazer uma aula comigo, por exemplo, e a gente vai explorar o quê? Quem foi Selene? Vamos pegar a história da Selene que batizou essa pedra. Essa que é a ideia, né? Perfeito. Perfeito. E É, aí a pessoa ela vai se lapidando, né? Ela vai pegar essa técnica que ela já conhece, já trabalha, e você vai isso. ajudar ela a potencializar aquele conhecimento, aquele trabalho, né? E E até vai calcar o pé, direcionar né? melhor. Você vai sentir você vai sentir um chão mais firme ali, né? Porque Sim, é tudo sim, muito abstrato, né? Ai, Ares, ai, não sei o quê, ai, o planeta, ai, a casa 13, é tudo muito abstrato.
Agora, quando você começa a densificar, a trazer para o mental concreto isso, é só, Sim. é só um lugar firme para você pular, né? Você precisa firmar seu pé. E o firmar o pé tá nesse mental concreto aí, tá nessa iniciação mental, né? A iniciação ela é mental por causa disso. Sim. Você firma esse pé e aí você se joga, né? Mas com o Nossa, pé firme. eu estou pensando aqui, por isso que as pessoas estão tão narcisistas, né? Porque elas estão muito no concreto, Isso. não é? Tá precisando. Opa, Jéssica Colo, outro exemplo de pedra de proteção. Cianita azul. Isso. Tenho várias aqui de Tem proteção. aqui? E aí tem as pretas, né? Você tem você qualquer tipo, né? Tem pedra com formato de faca, né? Você às vezes vê Tem. selenita com formato de faca. Tem. E por Eu que que aqui é no isso? meu quarto, ó, eu te mostrei outro dia aqui, meu quarto é lotado dessas aqui, ó. Aí, ó, as drusas são de proteção e pura, né? Eu tenho uma terapia com 3 drusas aí que é muito boa. É. De 3 tamanhos diferentes, né? E aí eu uso Sim. pedras pequenas porque eu potencializo com o pêndulo. Ah, nossa, que sensacional. Eu Tá, potencializo com o tá, pêndulo. tá vendo porque eu tô falando que é bom a gente encerrar a de hoje e voltar numa próxima trazendo assuntos assim mais pontuais pra gente Bom, fica à desenrolar. vontade. Fica à Ah, vontade. adoro ficar à vontade. Ah lá, sim, as dúvidas são magníficas, aí eu amo. Mas você sabe que eu entrei lá nas Furnas, quando eu fui para a Ametista do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, e eu me senti, fiquei tristinha, sabe? Quando eu entrei naqueles minhocão lá, aqueles buracos, que eles fizeram ter restaurante lá, porque nunca mais, né? Tipo, destruiu tudo, não volta mais, né? Eu Eu fiquei fui até um em pouco Minas, tristinha. tem Grutas do Quiné, Maquiné, não sei, eles têm até refletor É lá Minas? dentro. É, tem. Chama. Eu não lembro mais, mas o pessoal deturpa mesmo. Mas eu tive algumas oportunidades aí, né? Que eu morei em alguns lugares, morei no Goiás também, né? Lá na É. Chapada dos Veadeiros. E aí Nossa. tive. Pô, foi impressionante aquele lugar, né? Eu saí outro, né? Toda essa literatura, todo esse papo não existiria antes, né? De lá, Se né? você Então, não tivesse ido para lá. eu não sei, talvez estaria com uma gravata me enforcando aqui até agora. Porque eu fui lá, eu estava trabalhando ali de terno e gravata, né? Eu estava numa Sim. outra ali, já tinha ficado um tempo sem mexer com a música. E lá foi um lugar onde eu consegui desenvolver esse lado, porque eu estava completamente aberto. Hum. Toda essa literatura que eu peguei, eu li sem preconceito nenhum. E a minha família é de outro mundo, né? A gente não fala dessas coisas, nem existe isso, né? Então, quando eu fui indo para esse lado, mas completamente aberto, né? E Sim. eu nunca imaginei que isso poderia, de alguma maneira, fazer tanto sentido para mim. Mas fazia realmente muito sentido. Eu li, Aham. eu comi livros, né? Principalmente essa primeira Bom. fase, né? Você lê É. o Ritual da Dogma e Alta Magia, né? Você vai ler aqueles livros do como é que era? Não, fora os livros sagrados, né? Mas você lê vários deles, né? De ocultismo, né? E sempre foi para esse mesmo lado, né? Eu até li do Zé Henrique de Souza, né? Tenho eles ainda, os Mistérios Aham. do Século, Animal, as Blavatsky li bastante também. Então são coisas que faziam muito sentido na minha cabeça. Mas eu só consegui ver sentido mesmo aqui na ilha, né? Faz uns 3 anos, 2 anos, 3 anos que eu cheguei aqui. Foi quando eu comecei a ver sentido nesse estudo todo, né? Eu lia Sim. porque era super gostoso. Eu gosto de ler e esses assuntos me caem muito bem na cabeça e eu Uhum. fui indo, né? Estou cercado de livros aqui no momento, né?
Tem uns Aí livros você não aqui de parou mais, estudo, né? todos livros, e livros de consulta, né? Não são mais livros ou é literatura sagrada, ou são livros de consulta. Por exemplo, eu tenho dois aqui ligados à Bíblia, né? Um que explica aí todo o mapa e toda a história do povo judeu Uhum. antes do Antigo Testamento, livro que eu peguei também, né? E um outro é um manual bíblico, né? Onde o cara pega cada versículo, comenta a respeito do, pô, de cada detalhe ali, né? Então, quando eu Sim, tenho algum sim. problema, eu leio 4 ou 5 traduções diferentes da Bíblia, né? Então, a gente costuma ler uma só, mas na realidade tem várias, né? Então, eu tenho as minhas preferidas, minhas traduções preferidas, né? Então, é o estudo bem aprofundado ali, né? E o que você vê também, isso na Cabala Hebraica, né? Eu tenho Sim. essa oportunidade de ter um mestre dos melhores, né, em Madrid. Consigo ver as aulas dele ali pelo YouTube. E eles pegam cada versículo da Torá e pega cada palavra e mistura a letra. É uma coisa muito detalhada. Por isso que é a vida inteira, né, de estudos, né? Sim, E sim, manuais, né? E manuais, né? Então você pega esses manuais onde eles comentam sobre isso, né? sim. Nossa, então a sua vida deve ser muito. Eu fico imaginando você assim, igual você falou, o passarinho, a cor do passarinho, né? Você já vai começando a olhar, perceber os símbolos ao seu redor, né? Isso. Te E tem dia que trazendo você está resposta, conectado, né? te Puta, trazendo hoje eu estou resposta. conectado. Acordo, nossa senhora, agora tem dia. O ruim é quando eu estou no mau dia, né? Que eu sei que eu É, estou no mau dia já logo de cara. é, é um dia semente, né? O mau dia é um dia semente, é o dia para você ficar Mas guardado, isso, né? não tem problema nenhum, não. É, quando eu estou no mau dia, eu penso assim, é um dia semente. Eu vou ficar guardadinha aqui, Isso, né? Eu penso assim. isso. Você está vendo só como esse estudo de ver o oculto e tudo, né? Você viu um mau dia? Fique em casa. Fique em Ah, casa. vamos ver. Um bom dia, pô, hoje é dia de ir pra praia, hoje é dia de ver o pessoal, hoje é dia de, né? Então você já Pois é. começa a ter as dicas de como vai ser o seu dia apenas interpretando como está o entorno, né? E isso é o hermético, né? Tudo é análogo, né? Em cima como embaixo, né? Então tudo que está Uhum. acontecendo tem uma razão, tem uma causa e tem uma consequência, né? Então se você consegue interpretar isso, você já não está perdido, né? Você está com as Que rédeas ótimo. ali, né? E que bom que tem você agora aí que vai ajudar um monte de gente, né? Ah, A então. desvendar Legal. Eu esses não segredos. tô, vai ser acho que poucos horários ainda, porque eu ainda tenho que conciliar ainda com as aulas de violão, né? E com as Sim, sim, terapias, né? Então eu vou abrir sim. poucos horários agora desse curso, mas aos poucos eu vou diminuindo as aulas de violão e vou poder abrir mais espaço. Inclusive estou querendo ir para São Paulo de 15 em 15 Oba! dias. Passa Para na dar essa freguesia aula do ó. presencial. Freguesia, com certeza, né? Minha família inteira mora aí, os primos, meu pai, minha mãe mora em Santana, meu Zona parceiro aí de Norte. Santana, é. E Uhum. aí eu estou pensando em ir, só firmar alguma coisa aí. Eu quero ir de 15 em 15 dias, porque eu tenho uma maneira de subir aí bem barata, e aí eu não pago estadia, né? E fico na casa da minha Uhum. mãe, boa, na casa da mamãe. Ai, que gostoso. Ai, gente, tô super feliz. Olha, muito obrigada por você estar aqui agora, né? E espero que você volte, lógico, você já aceitou, então, né? Eu tô na primeira live que eu faço, tô adorando. Tá uma Essa é a pessoa primeira diferente. live. É. Eu sou iniciadora mesmo, viu? Ai, Eu, ai, 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 a eu sou iniciação aí. iniciadora. É. Tá ótimo, adorei, adorei. A gente já tinha conversado, né? Ficamos uma hora e Já, meia. já, já. Ah, eu gosto muito de conversar, gente, demais. Bom, Otimar, tá. muito, muito Muito bem. obrigada. Ó, muito Eu que obrigada, agradeço. gratidão. Tá? Espero que você desenrole esse trabalho, que, sabe, você consiga desabrochar muitos chakras aí, despertar muitas E é monas trabalho aí. meu, né?
falando eu trabalho o meu Vishuddha, né? Pois E é. falando a verdade, né? O bom, bem e o belo, né? Falando coisas boas, né? Então, é assim que você trabalha esse chácara também. Muito obrigada por você me relembrar tudo isso aí, tá? E obrigada a todo mundo que está aqui agora, né, ao vivo, e o pessoal que está assistindo no que está gravado, que eu vou deixar gravado. Legal. Tá Eu bom? que agradeço. Espero que a próxima seja a próxima. Já! E eu vou assistir as suas. Ah, legal. Vou fazer sim. Vou começar a fazer live, então. Bom, eu fiquei tão aqui olhando, te ouvindo, que eu esqueci de tomar esse meu chá que tá tão bom. Nossa, tá muito bom. Tem hibisco, tem cravo, tem canela. Eu te falei que tem uma pitadinha de pimenta do reino. Pimenta do reino. Nossa. Ó, saúde. Saúde. A minha aguinha acabou. Levanta o copo aí, vai. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, isso, saúde. Beijão, valeu mesmo. Um beijão, até a próxima. Beijo. Beijo.